Manhã Diversa está de volta e agora chegou a hora da gente fazer aquela conexão bacana com o jornalismo aqui da Diversa. E a gente vai direto para a nossa redação, onde a Renata Monteiro está esperando para conversar com a gente. Bom dia, Renata. O que você vai contar para a gente hoje? Bom dia, Mariana. Bom dia, Roberta, a todos e a todas que assistem ao Manhã Diversa hoje. Vamos falar sobre uma pesquisa que o IBGE divulgou, inclusive hoje, tá? Sobre a expectativa de vida dos brasileiros. Aumentou, viu? Agora a média é de 76 anos e 8 meses. Para a gente ter uma ideia, para os nascidos em 2019, essa média da expectativa de viver era de 76 anos e 6 meses, ou seja, 2 meses a menos, né? Bom, o estudo também mostrou que em 5 anos a expectativa de vida cresceu 1 ano e 3 meses. E em 10 anos esse aumento foi para 3 anos e 3 meses. É uma expectativa razoável, né? Principalmente se a gente for lembrar que na semana passada o IBGE divulgou que a mortalidade aumentou, né? Principalmente por conta da pandemia, mas parece que esses dados não impactaram tanto na expectativa de vida dos brasileiros. O Instituto ainda ficou de divulgar hoje, nessa quinta-feira, os dados complementares dessa pesquisa que mostram a expectativa de vida entre homens e mulheres. Será que essa expectativa aí de viver aumentou mais para o sexo feminino ou para o sexo masculino, né? A gente vai ficar de olho, qualquer informação, a gente volta para atualizar os telespectadores, né? E vocês também de casa. Meninas. Renata, muito obrigada pelas informações e, é claro, mais tarde você volta para falar dos destaques do Diversa em Rede de hoje. A gente fica te aguardando. E aqui no estúdio a gente continua o nosso bate-papo com o pneumologista pediátrico Henrique Binato. Doutor, mais uma vez aí, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. E antes da gente retomar aí com as perguntas, eu queria convidar o senhor, a Mari e o pessoal de casa para acompanhar uma matéria sobre a Coronavac. Vamos assistir? A produção, que era intensa, agora está parada. O Instituto Butantan tem capacidade para produzir 1 milhão de doses da Coronavac por dia. Mas sem compradores, restaram 15 milhões de doses no estoque. O Ministério da Saúde afirmou que não tem interesse em uma nova compra do imunizante, que foi o responsável pelo pontapé da vacinação contra o coronavírus no Brasil. A pasta afirmou que vai priorizar vacinas com registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela cumpriu o seu papel fundamental no momento de diminuir gravidade e óbito. Agora, no momento que a gente precisa aumentar a efetividade da vacinação, né, e a proteção da população, ela não tem mais um papel preponderante como teve no início da campanha. Então, se a gente pensar nisso, realmente a decisão do Ministério foi acertada de, neste momento, não adquirir mais a Coronavac. Há expectativa quanto à liberação para uso da vacina em crianças e adolescentes. Em agosto, a primeira solicitação foi negada pela Anvisa, que considerou a amostra indicada insuficiente. Segundo a agência, não há pedido em aberto para avaliação. E, para isso, o Instituto Butantan deve apresentar os estudos de eficácia e segurança para esse público, inclusive com os dados clínicos da fase 3. Na semana passada, o laboratório chinês Sinovac, que desenvolveu a Coronavac, afirmou que dados preliminares de ensaios clínicos da fase 3, feitos na África do Sul, no Chile, na Malásia e nas Filipinas, comprovaram a segurança para essa faixa etária. Países como Chile, Equador e Indonésia já aprovaram a Coronavac para crianças e adolescentes. O Butantan espera receber novos documentos da Sinovac sobre a eficácia da vacina. Representantes do Instituto e da Anvisa devem se reunir novamente essa semana. Se nós pensarmos que ela poderá conseguir o registro para as crianças, né, entre 3 e 17 anos, é uma vacina que tem uma possibilidade de ser utilizada nessa população de forma abrangente, porque é uma vacina que é menos reatogênica, ela acontece menos eventos adversos, né, pela sua plataforma de ser vacinas inativas. Se pudermos utilizar, principalmente nas crianças mais novas, né, entre 2 a 5 anos de idade. Pode ser realmente uma opção importante para o uso pediátrico, por ser uma vacina que responde bem na população de menor idade, e bastante segura. Olha, eu tomei Coronavac, eu adorei porque eu não tive nenhuma reação, nada, e assim, logo depois eu tomei a segunda dose, então eu sou fã da Coronavac e queria saber você concorda aí com essa reportagem? A Coronavac seria mesmo uma boa opção para essa vacinação para as crianças? Eu também tomei as 2 primeiras doses da Coronavac, eu não tive reação praticamente nenhuma.
como a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização ressaltou, a Coronavac ela teve um papel naquele cenário caótico, de guerreiro que a gente teve, para um controle imediato dos grandes danos causados pelo novo coronavírus. E agora a gente precisa realmente de vacinas que gerem uma imunogenicidade mais a longo prazo. Falando sobre as crianças, nós temos disponíveis atualmente no Programa Nacional de Imunização as vacinas do calendário básico do Ministério da Saúde e também as vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Infectologia, vacinas dos mais diferentes tipos, vírus vivo, vírus atenuado, agora a gente já tem as vacinas de RNA na Covid-19, contra a Covid-19, e a Coronavac ela tem um perfil de segurança muito grande. E mais do que não causar nenhum tipo de reação, porque a vacina, por exemplo, tríplice bacteriana, ela pode causar febre, as vacinas do sarampo, por exemplo, pode causar febre, algumas outras reações, que são reações muito leves, facilmente contornáveis. Os eventos adversos vacinais graves são raríssimos e a Coronavac se encaixa perfeitamente nesse estilo de imunizante. Então ele vai ter uma nova grande importância de fazer, se isso for aprovado, a gente espera que seja com segurança para a imunização das crianças a partir de 2 anos de idade. Lembrando que a gente falou que em São Paulo, em Minas Gerais, muita gente ainda não se vacinou. Existe uma possibilidade muito grande que gestantes vacinadas e lactantes, né, aquelas mulheres que estão amamentando, que haja uma transferência de anticorpos para o bebê pelo aleitamento materno. Então é muito importante as gestantes, as lactantes que estão nos ouvindo aqui, que ainda estão com a vacinação incompleta, que se vacinem para que gerem ainda. Posso falar do meu exemplo, a minha esposa tomou as 2 primeiras doses grávida, tomou agora o reforço amamentando meu filho mais novo. Então é muito importante que exista essa imunização direta mãe-filho, também vai ser muito importante. Então quando a gente fala de imunização de criança, a gente está falando do imunizante e de uma política de aleitamento materno, e o que falta muito é informação. É que os entes governamentais vão às redes sociais, às mídias sociais e às TVs para fazer uma propaganda importante e pesada a favor da imunização em massa. É isso que a gente precisa. Muitas dessas pessoas que não se vacinaram e muitas daquelas pessoas que estão em dúvida se vão vacinar os filhos, eu tenho tido muito esse feedback dos pacientes, das minhas pacientes do meu consultório, de quando vier a vacina, vou vacinar o meu filho, veio vacina segura, vacina no braço, é isso que a gente precisa. Isso aí, sempre reforçando, gente, vacinem-se. A gente já falou disso aqui antes, vamos continuar falando que a vacinação realmente salva vidas, vacina boa é vacina no braço. E realmente, gente, vamos lá, vamos se vacinar. Quem já não tiver tomado a 2ª dose, tome. Quem já tiver na hora de tomar a 3ª, né, a dose de reforço, vá tomar, porque realmente a gente está vendo aí, se a gente está vendo uma mudança nesse cenário que ainda, né, temos que nos preocupar, mas se a gente está vendo essa mudança é porque realmente a vacina está fazendo efeito e a gente, né, tem que continuar aí com esperança, mas com responsabilidade e fazendo a nossa parte, né? Exatamente. Chegou num momento em que a gente não pode abaixar a guarda. É um esforço, talvez final, que todo mundo vai fazer para garantir a saúde própria, a saúde da sua família, a saúde da coletividade. Então, ainda que haja uma flexibilização do uso de máscara nos ambientes externos, use máscara, higienize as mãos com álcool gel, evite aglomerações em locais fechados. Quando for impossível estar em locais fechados, tentar fazer os eventos em áreas melhor ventiladas, muito cuidado ainda com avião, com ambientes muito fechados, mas definitivamente vacina no braço, consciência, alteridade, empatia, para que a gente possa terminar de vencer essa batalha que foi tão penosa para a gente, que a gente está vencendo. Mas agora, enquanto a gente está falando aqui sobre carnaval, a gente está vendo em outros países, como por exemplo alguns países da Europa, uma nova onda chegando aí, né? A gente pode esperar algo semelhante aqui no Brasil, pode ser, né? Que a gente sabe que o Brasil tem uma mentalidade de vacinação diferente de vários países, né? O quanto a vacinação aqui ou em outros países pode fazer com que esse cenário seja diferente aqui? O que esperar dessa nova onda? A Europa, nas primeiras e em todas as fases da pandemia, o Brasil, a América do Sul, refletiu a Europa em
no intervalo ali de 40 e poucos, 60 dias mais ou menos. É importante que a gente, como você ressaltou, a cultura vacinal do brasileiro é uma cultura muito arraigada e que a gente tem que lutar, infelizmente a gente está tendo que lutar para que isso continue, para que a gente não perca essa cultura e esse apreço e esse apego pela imunização. A heterogeneidade dos países europeus, dos próprios constituintes políticos históricos dos países, tem mostrado que a adesão às vacinas tem sido irregular e heterodoxa em vários países. A Áustria, por exemplo, teve que impor lockdown a não vacinados. A Eslováquia agora entrou em lockdown por 2 semanas, mas países com cobertura vacinal muito baixa. Portugal, que foi um grande exemplo na imunização, que tem a cobertura vacinal alta, com a flexibilização, inclusive do uso de máscaras em lugares fechados, houve um aumento do número. Isso mostra que o vírus ainda não parou de circular. A gente vai precisar analisar esses números de mortalidade e impacto nos sistemas de saúde dos países europeus, que vão aparecer nas próximas 2, 3 semanas, para entender e pegar a experiência dos últimos 20 e poucos meses, para que a gente fique bem atento. Mais um motivo que para a gente pensar para que as autoridades repensem com muita calma a flexibilização do uso de máscaras em ambientes públicos e especialmente o carnaval. E se continuar nessa tendência, né, é o que você falou. Sempre o que está acontecendo lá, passa uns 3 meses, acontece aqui e muitas das vezes pior, né? E talvez o que a gente está vendo lá vai ser refletido justamente no carnaval, onde vai estar um monte de gente reunida. Então, assim, realmente a gente tem que se atentar, tem que segurar um pouco aí, porque a gente está no finalmente, é o que você falou, a responsabilidade coletiva mesmo, né? Olha, doutor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Manhã Diversa. E você aí de casa, se você tem alguma sugestão para as nossas entrevistas aqui no estúdio ou para alguma reportagem, é muito fácil. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí na tela. Então, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, obrigado TV Diversa pelo convite. Vacina no braço, empatia. Vamos usar máscara sempre que for possível, sempre que for necessário. Sempre que eu puder ajudar, é uma alegria vir falar com vocês. Muito obrigada mais uma vez. E depois do intervalo tem receita no Bora Rangar. O chefe Arthur Veloso vai ensinar a fazer um biscoito amanteigado, que é de dar água na boca. Não sai daí, agora são 10 horas e 28 minutos.